Chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que o não enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém? Amém. Agora preste atenção aqui. Você sabe que existem os espíritos malignos. E um espírito nós não vemos e não podemos tocar neles. Mas eles podem nos ver e podem tocar na vida do ser humano. Veja a gravidade da situação. O fato é que o Evangelho está nos mostrando aqui que na época do Senhor Jesus havia um homem possesso, cheio de uma legião de espíritos imundos, de demônio. Aí nós tomamos conhecimento que uma pessoa pode não ter um só demônio, ela pode ter até 2.000 demônios no corpo, porque os demônios que saíram do corpo daquele homem foram capazes de entrar em 2.000 porcos. Então, no mínimo 2.000 demônios, podendo ser até mais no corpo de um homem. O fato é que quando uma pessoa ela tem espíritos malignos na vida, o comportamento dela é anormal. O comportamento dela pode ser visto e denuncia. Quanto mais espírito maligno no corpo de uma pessoa, mais anormal o comportamento vai ser. Olha a situação desse homem. O homem morava nos sepulcros. Na onde que ficam os sepulcros? No cemitério. Veja, imagina a pessoa morar no cemitério. Geralmente a pessoa normal, ela não quer morar perto do cemitério, né? E tem pessoa que não gosta nem de passar perto do cemitério. Mas esse homem morava no cemitério. Vê se cemitério é lugar de uma pessoa normal morar. Outra coisa, ele andava sem roupa.
Ele andava sem roupa, dia e noite. Ele morava no cemitério, mas ele não ficava só lá, ele saía. Ele andava pelos montes, clamando, gritando, ferindo-se com pedra. E andava pelo monte, E me se cortava. gritando, gritando. E o povo era atormentado com aquilo. Feria-se com pedra, gritava. Um comportamento anormal. Ele era perturbado e perturbava os outros das cidades, dos lugarejos ali, daquela região que chamava Gadara. A região, a terra dos gadarenos. Detalhe, ele foi preso várias vezes, amarrados com cadeia, mas ele fazia as cadeias em pedaços. Olha que comportamento anormal. Imagina, eu sou normal. Se for para mim fazer essa cadeira em um pedaço, não. E eu tenho uma força, uma certa força. Mas não consegue. Não quebra. Não, ele quebra, ele Pois Quebra é. não, pastor. Um homem normal não quebra essa cadeira, É. a não ser que tenha mais força que eu, né? Tem uns aí que é mais forte, capaz que quebra a cadeira. Mas ferro, você quebrar uma corrente, fazer ferro em pedaço, ele quebrar. Não, quebra assim, né? ou seja, com a força do inimigo ele fazia isso. 2.000 demônios no corpo, fazia ele fazer isso. Quebra assim. 2.000 demônios. Então veja, para vocês verem, o que a possessão maligna faz na vida da pessoa. Talvez o caso mais, assim, terrível de possessão demoníaca seja esse. O caso mais extremo de uma pessoa cheia de demônios seja esse. Mas hoje em dia nós vemos pessoas assim. Você vê lá no centro de São Paulo, tem um lugar lá que fica uma multidão de jovens, pessoas velhas, girando, andando igual um zumbi, fumando, não é? Viciadas, carregando um colchão, dormindo na rua. É mesmo. Não estou falando o nome do lugar, mas vocês sabem qual é o lugar, lá no centro de São Paulo, que fica aquela multidão, né? Dominadas. O que está naquelas pessoas? O que está dentro daquelas pessoas? Satanás. Não é verdade? Aquilo é possessão. Sabe que em Cordesburgo tinha um senhor lá que ele andava com um cabelo grande e ficava andando para a rua arrastando um saco e procurando. A vida dele era ir nas latas de lixo e ficava Cada lixo. catando lixo a vida inteira até morrer. Não, Esse não é um comportamento normal. não. Sabe que até outro dia tinha uma senhora chamada, não vou falar o nome dela, em respeito aos parentes, mas uma senhora lá em Cordesburgo, que ela era normal até um certo tempo. Depois, a mulher, ela mudou, morava sozinha e sempre saía de casa, ia de um lado ao outro da cidade andando, com a mão assim, um sapato num pé, um chinelo no outro, andando assim, e 10 cachorros atrás dela. E, Tinha vezes que tinha até mais cachorro. Ai, E misericórdia. sentava no meio da rua assim para descansar, os cachorros Era rodeavam guarda. ela ficava acariciando o cachorro. é o guarda delas. Pois é, um comportamento anormal. É. E nós vemos hoje pessoas agressivas, pessoas viciadas, nós vemos pessoas que têm hábitos totalmente anormais. Por trás disso não está só o pecado do ser humano. Por trás disso está a ação de espíritos malignos. Mas essa é a parte negativa que nós vemos nesse texto. Mas tem a parte positiva. A parte gloriosa desse texto
é que Jesus foi ao encontro desse homem perturbado, que estava ao extremo endemoniado. E quando Jesus chegou, Jesus não foi orar por ele, nem conversar com ele. Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. Eu não acredito que Jesus disse assim: espírito imundo, sai deste homem. Não acredito que Jesus disse assim. Eu acredito que Jesus disse com autoridade: espírito imundo, sai desse homem. Aí o demônio não saiu a princípio. Foi argumentar: Senhor, não nos atormente. Ficaram com medo. Eita! 2.000 demônios com medo de Jesus, hein? Que coisa! O povo tem tanto medo de demônio, mas eles não valem muita coisa, não. Diante de Jesus, eles não valem nada. Diante de Jesus. São medrosos. Bem disse o apóstolo Tiago pelo Espírito Santo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, o Deus desse mundo, aquele que faz e acontece. Quando uma pessoa de Deus resiste a ele, um cristão resiste a ele, ele sai correndo. Está vendo? E Jesus, aqueles demônios ouviram Jesus perguntar: qual é o teu nome? Ele disse: Legião, porque somos muitos. E pediram Jesus que mandasse eles para os porcos. E Jesus permitiu. E aqueles demônios entraram nos porcos. Eu tenho uma teoria. Eu tenho um argumento que eu penso explicar o porquê que aqueles 2.000 porcos pularam de despenhadeiro abaixo e caíram no mar e se afogaram. A minha teoria, o meu pensamento é que nem os porcos quiseram aqueles demônios no corpo. Nem os porcos aceitaram aqueles demônios. Eles preferiram se suicidar, pular dentro do mar e morrer, do que carregar aqueles espíritos malignos. Nem os porcos quiseram eles. Para mim foi suicídio. Para mim não foi os demônios que jogaram os porcos lá no mar, não. Para mim, eu creio que foi os porcos que pularam lá porque não aceitaram aquilo no corpo deles. Né? E o fato é que depois desse acontecido, o homem se vestiu, voltou a si, já não foi mais para o cemitério, não queria ir mais para o cemitério, já não iria mais andar gritando pelos montes, se ferindo com pedras, não teria mais aquela força para quebrar ferro, para quebrar cadeia. E aquele homem até pediu Jesus para ir com ele: eu quero te seguir, eu quero ir onde o Senhor for. Jesus não permitiu. Mas Jesus mandou ele ir para as cidades lá de Decápolis, que eram 10 cidades da região, e dizer para o povo, para os familiares dele, o que Jesus tinha feito por ele. Então, ele já recebeu uma missão de falar de Jesus para o povo. Aqui, eu sou um testemunho vivo. Eu era assim, eu era possuído por uma legião de demônios. Olha como que eu sou hoje. E aquilo foi um grande testemunho. Eu acredito que depois que Jesus ressuscitou, eu acredito que naquele dia lá do Pentecostes, que o Espírito Santo desceu, eu creio que este homem endemoniado gadareno estava lá no meio dos irmãos que receberam lá o Espírito Santo. Eu acredito que ele tenha se tornado um pastor. Eu acredito que naquela região igrejas foram abertas e este homem provavelmente ele contribuiu para que muitas pessoas se convertessem ao Senhor Jesus. Agora tem um outro detalhe que eu queria mostrar para vocês aqui no texto. Depois vocês leem Marcos 5 e observem. O povo da cidade foi lá ver o que tinha acontecido, viu um demoniado vestido em perfeito juízo e viu que os porcos tinham morrido. Eles pediram Jesus para ir embora. Eles rejeitaram Jesus, pediram Jesus para se retirar. Creio eu que eles consideravam os porcos mais valiosos do que aquele homem. Eles tinham mais apreço, davam mais valor numa manada de 2.000 porcos nas coisas materiais do que numa alma. Pediram Jesus para ir embora. Qual a razão deles pedir Jesus para sair? Sai da nossa terra. Pediu Jesus para sair da terra deles. Porque está escrito aqui,
E os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Está vendo? Não fala só do endemoniado, mas dos porcos também. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Começaram a pedir, saia do nosso termo, saia da nossa terra, vai embora. Talvez com medo que Jesus desse mais um prejuízo para alguém lá, né? Que mais alguém perdesse uns 2.000 porcos. Ao invés de olhar o que Jesus fez, porque se Jesus poderia até ressuscitar aqueles porcos, não poderia? Jesus poderia, mas eles pediram para Jesus ir embora. Eles viram o milagre que Jesus fez, expulsando os demônios. E pediram para Jesus ir embora. O certo seria, talvez aqueles demônios saíram dos porcos e entraram neles, né? Porque para pedir Jesus para ir embora, era para eles dizer assim, Jesus, fica aqui conosco, não vai embora não, nós vamos libertar mais pessoas aí, fazer mais milagres, é aqui que é o seu lugar. Mas mandaram Jesus embora. Assim é hoje, viu? Assim é hoje. Muita gente não gosta de Jesus, nem se vê Jesus fazendo um grande milagre, a pessoa não gosta de Jesus. Mas não é o nosso caso. Amém? Amém. Nós estamos aqui, nós servimos esse Jesus. Eu vou dizer para vocês uma coisa, para terminar. Não existe apenas as coisas naturais, existem as coisas sobrenaturais também. Existe a força sobrenatural do mal, mas existe a força sobrenatural de Deus também. Eu vou citar só 2 exemplos aqui da força sobrenatural de Deus, para não ficar, para nenhum de nós pensarmos que só o demônio dá força física para uma pessoa. E talvez a pessoa pode dizer assim, mas o demônio deu força para a pessoa quebrar ferro? E Deus não dá não? Vou citar 2 exemplos aqui. E tem mais. Sansão, ele levantou de madrugada numa cidade lá e arrancou a porta da cidade com a mão e foi lá no alto do monte e colocou a porta lá. E era uma porta grande, a porta que passava até cá. Porta de madeira. Por quê? Porque o Espírito Santo veio dar força. Davi, um menino, um rapaz, antes de ser consagrado a rei de Israel, Davi estava cuidando das ovelhas e veio um leão. Vocês viram o caso no Mato Grosso da onça que matou um caseiro, né? Pois é, você imagina a força de uma onça. Conta, né? Não é verdade? Você imagina a força de uma onça. Agora você imagina a força de um leão, que é maior do que uma onça. Tá vendo? Um leão é mais forte do que uma onça, viu? O leão é o mais forte de todos. O leão veio para pegar as ovelhas e Davi, Aí, matou o leão. Com que força que aquele rapaz, Davi, fez isso? Com a força do Espírito de Deus. Amém? E depois veio um urso para pegar as ovelhas e Davi pegou o urso e matou o urso. Você imagina um urso de todo tamanho? Como que Davi fez isso? Matou o urso. Com a força de Deus. Sabe o que isso vem nos ensinar? Que nós precisamos nos unir com Deus, buscar a força de Deus para vencer as doenças, para vencer as misérias que tem nesse mundo, as coisas ruins que estão às vezes no meio da família, dentro da casa. Quanto mais nós orarmos, quanto mais nós fizermos o que nós estamos fazendo aqui, melhor, porque nós estamos buscando a força sobrenatural de Deus para vencer a força sobrenatural do mal. Amém, Jesus? Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus.